seus líndios, suas líndias, vocês estão bom? Vamos trabalhar nesse vídeo fontes de energia alternativas, mas concentrando esforços em biomassa e biocombustíveis. Será que são fontes alternativas no Brasil? Ou será que já utilizamos estas como matrizes energéticas? Bora pensar o etanol? Bora pensar o biodiesel? Bora lá! E aí a gente começa, claro, com uma imagem muito emblemática que nos resume, basicamente, quais são as fontes alternativas de energia no Brasil e no mundo. O mundo tem algumas preferências, que aí a gente chama de matrizes elétricas ou energéticas. As matrizes, como a gente já viu lá no passado, são as principais fontes escolhidas por uma nação. Escolhidas porque, de repente, são as mais disponíveis, as mais baratas? Às vezes não. Às vezes elas não estão disponíveis, nem são baratas, mas obrigatoriamente aquela nação escolhe por uma questão de politicagem interna ou por uma questão de necessidade industrial. É o caso do petróleo. Muitos países não têm, mas não dá para viver sem. De qualquer maneira, se existem algumas fontes meio que padronizadas como energia, matriz energética global, existem algumas outras fontes que são alternativas para o mundo. E é mais ou menos também comum essa ideia, né, de fontes alternativas. As fontes alternativas, em geral, são mais ou menos as mesmas também. Agora, claro que cada país escolhe sua matriz, seu conjunto de matrizes, e também escolhe suas fontes alternativas. Isso, então, faz com que estas variem mundo a mundo. Vamos pensar o caso do Brasil através dessa imagem. O Brasil não tem energia geotérmica, então é uma fonte alternativa. Se ele não usa, é uma alternativa possível para ele produzir. Quer dizer, se ele tiver essa possibilidade, né? Se ele tiver a capacidade de produzir, ele poderia utilizar como uma alternativa ao que ele já escolheu como matriz. Essa é a lógica. A energia solar, o Brasil usa como matriz energética? Não, mas então é uma fonte alternativa ao Brasil. Energia das ondas também o Brasil não usa, é uma alternativa. Das marés, mesma coisa. A energia da biomassa também é uma alternativa. Mas será que o Brasil não tem nada de biomassa que seja matriz? Biomassa, a gente vai ver, é a energia que se produz a partir de tudo o que é matéria orgânica, da queima da matéria orgânica. Dá para dizer que o bagaço da cana, quando utilizado para produzir energia termoelétrica, é biomassa. Madeira, lenha. Etanol. No Brasil, etanol não é uma fonte alternativa, é uma matriz. Nesse sentido, para o mundo, o etanol é uma alternativa. Para o Brasil, é uma matriz energética. Mas a gente vai estudar aqui etanol porque ele não se encaixa com combustíveis fósseis e ele é um combustível. Movimenta motores. Nesse sentido, eu mantive como fonte alternativa porque é alternativa para o mundo, mas é matriz para o Brasil. A gente vai disponibilizar bastante tempo de raciocínio sobre o etanol, que é muito importante. De qualquer maneira, o mundo tem como produção alternativa de energia elétrica a hidroeletricidade, vejam aí no nosso esquema. Mas para o Brasil é matriz, então a gente estuda isso como matriz elétrica. Tem então um outro vídeo aqui que já fala disso, né? Que vocês já viram em outro vídeo as matrizes elétricas brasileiras. Hidro, termo e núcleo elétrica. Mas será que a energia eólica já não é uma matriz no Brasil?
cresceu demais na última década. Hoje é a nossa segunda matriz elétrica mais importante. A gente vai estudar como fonte alternativa. Ela é alternativa para o mundo, mas para o Brasil ela já é matriz. Nós já estudamos ela. Quando, Paquito? Num outro vídeo que também está disponível para vocês no canal. Energia eólica, um videozinho à parte que vocês precisam estudar porque é a fonte de energia mais importante da década no Brasil. Maravilha! Então hoje a gente vai estudar o quê? Um pouco sobre etanol, um pouco sobre solar, um pouco sobre energia das ondas, das marés, da geotermia, da biomassa. É isso que a gente vai estudar. Agora, as energias alternativas são mais limpas? Não necessariamente. Tem país que pode utilizar a hidrelétrica como fonte alternativa, mas a hidrelétrica é bem poluente. Relembrem o vídeo de hidrelétrica que a gente já fez aqui no canal também. Agora, toda fonte alternativa é renovável? Não. Eu posso usar, para alguns países, a energia nuclear pode ser alternativa. Eles não têm e poderiam utilizar como alternativa. Mas não é renovável. A fonte só é alternativa porque o país não escolheu, em sua política, utilizá-la. E ela é uma alternativa complementar à produção que é a matriz, a escolhida. Mas aí qualquer fonte de energia pode ser matriz, dependendo da escolha do país, qualquer fonte de energia pode ser pode ser alternativa, mesmo não sendo renovável. No caso do Brasil, nós temos, desde os anos 90, a termoeletricidade como matriz. E antes dos anos 90, era alternativa. Quer dizer, é possível uma nação escolher, a partir de um dado momento da história, que aquela fonte vai se tornar uma matriz. É o caso da eólica hoje. Hoje, a eólica no Brasil é uma fonte matriz. Mas até 2008, ela era uma alternativa. Você podia colocar áreas de produção para complementar a sua produção base. Hoje, eólica já é produção base. Termoelétrica, desde os anos 90 no Brasil, é produção base. Ah, bom. Então, matriz, para se tornar matriz, basta se tornar a energia escolhida como energia padrão para geração de energia de uma nação ou território. Isso. Ela varia com o tempo? Varia com o tempo. É uma escolha. Né? O governo pode escolher mudar as matrizes do país quando ele bem entender. No caso do Brasil, por exemplo, quando nós tivemos lá nos anos 90, no governo Fernando Henrique Cardoso, as primeiras crises energéticas que geraram desabastecimento no Brasil, basicamente o Fernando Henrique optou por criar a termoeletricidade como matriz para ser a complementação da produção base hidrelétrica. Ela vira uma matriz, ela era uma alternativa, mas ela entra para produzir energia para complementar o que a demanda crescente exigia. Quando houve crise hídrica, início dos anos 2000, não foi no início dos anos 2000, foi no início dessa década, 2011, 2012, 2013. As termoelétricas salvaram a disponibilidade de energia, porque as hidrelétricas baixaram sua produção, porque tinha pouca água, estavam vivendo um período agudo da crise hídrica, e aí as termoelétricas puderam complementar, foram muito demandadas para complementar, mas não é uma fonte alternativa, era só uma fonte matriz
que naquele momento era a melhor alternativa para produzir energia. Vejam, ela não era uma fonte alternativa. É que, quando nós temos muita disponibilidade hídrica, a melhor opção de produção de energia é a hidrelétrica. Porém, quando a hidrelétrica não está complementando tudo que a demanda precisa, aí você lança a mão de outra matriz para produzir a energia que falta. Isso é importante entender. Beleza? Bom, então bora pensar especificamente algumas das fontes de energia mais importantes. Vamos começar com a biomassa, então. O que é a biomassa? É qualquer combustível de origem biológica não fóssil. Ou seja, é qualquer combustível que possa produzir energia que tenha uma base carbônica que permita a queima, mas que não seja fóssil, não seja carvão, nem gás, nem petróleo. Ah, bom, então que energia seria essa, né, meu povo? Bom, toda a matéria orgânica utilizada para combustão. Por exemplo, é possível produzir energia elétrica através do princípio da termoelétrica, a biomassa. Lá na aula de termoelétrica, eu já cito isso, que no caso a termoelétrica precisa de uma fonte combustível primária para aquecer a água através de uma chama e aí sim rotacionar uma turbina, vejam aqui, e produzir aqui energia elétrica. Na termoeletricidade, a gente usa o gás no Brasil como principal, mas poderia usar o carvão, poderia usar o petróleo, poderia usar gás de xisto. Entretanto, poderíamos usar também bagaço da cana, lenha, etanol, porque tudo isso é derivado de matéria biológica de base carbônica, mas não fóssil. Também poderíamos queimar, ferver água e produzir energia elétrica. Então, essa seria uma termoelétrica que utilizaria bagaço da cana, utilizaria biomassa. Ah, mas e se a gente pensar biomassa não para produção de energia elétrica, e sim para produção de combustível de motor a explosão, tipo combustível de automóveis? Poderíamos usar o biodiesel. O biodiesel é biomassa, mas é uma biomassa combustível que movimenta motor. Eu poderia utilizar, por exemplo, o dendê, que é muito comum na Amazônia, o babaçu, a carnaúba, que são os cocais comuns da Amazônia e do Maranhão. Poderíamos utilizar a soja do Centro-Oeste, a mamona do Nordeste, o pinhão brabo, o pinhão manso do Nordeste. A cana-de-açúcar, descobrimos que o óleo de biodiesel mais puro e eficiente vem da cana. Poderíamos utilizar o algodão, poderíamos utilizar o amendoim, o girassol do sul do país. Tudo isso para quê? Para tirar óleo. Óleo que, através da prensagem de sementes, levaria à formação de uma torta que passaria por um processo químico chamado transesterificação. Se vocês quiserem aprofundar nisso, tem que ser com o professor de química, o professor de geografia sabe sobre o processo, não sobre o processo químico, sabe sobre o processo industrial, a organização da produção. Por exemplo, o tiozão de química, apesar de genial em como fazer, ele não vai mostrar para vocês onde produz soja, onde produz o dendê, onde produz a mamona, onde produz a cana, como a gente viu no mapa agora. Mas ele vai falar muito bem sobre essa equação química, que eu não tenho condições técnicas e conhecimento vasto para falar. A transesterificação é uma
reação química. Ao adicionar o etanol à torta, você faz a transesterificação e o que, que você tem? Você tem um óleo alterado e um subproduto que é a glicerina. Retirando a glicerina, através da transesterificação, você consegue o biodiesel. Que no Brasil, durante o governo Lula, por conta dos fortes investimentos realizados pelo governo, basicamente conseguimos um biodiesel melhorado, que é o HBio, o biodiesel hidrogenado, que tem maior poder de queima. E é um combustível limpo, que a gente chama de limpo, de combustível verde, porque o biodiesel, apesar de queimado e emitir CO2, esse carbono emitido na queima, ele foi retido pela vegetação quando ela foi plantada. Então, só se devolve para a natureza aquilo que se retirou da natureza. Então, é uma alternativa verde para movimentar motores. Olha que legal. Interessante, né? Outro biocombustível é o etanol. Ah, é o etanol. Vamos falar então deste biocombustível também? Bora falar de etanol, lindezas. Bora falar de etanol. O etanol é o mais eficiente biocombustível que nós temos hoje. Ele já está consolidado como biocombustível, como combustível de motores a explosão desde os anos 80. E uma dica para vocês é Brazuca. A principal tecnologia produzida para movimentar motores a etanol foi pensada e produzida no Brasil através de um projeto chamado Pró-Álcool. Pró-Álcool, Paquito? Pró-Álcool. E foi uma tentativa bem-sucedida de substituir, a partir da década de 70, a gasolina, os derivados fósseis, como combustíveis de motor. Por que eu disse a partir de 73? Porque em 73 houve a primeira crise do petróleo. Causada, né, pela postura dos países árabes exportadores de petróleo em não querer vender mais petróleo para os amigos de Israel, para os apoiadores de Israel. E aí o preço do petróleo então sofreu uma explosão, o que atrapalhou a economia do mundo como um todo. O governo brasileiro, que era o governo militar, decidiu que não queria mais fazer parte dos países que eram muito dependentes da gasolina. Então, em 1975, este governo lança o Pró-Álcool, Programa Nacional do Álcool, que na época teve alguns nomes como idealizadores. Um engenheiro, dois engenheiros, um chamado Lamartine Navarro Júnior, o outro chamado Cícero Junqueira Franco, um físico chamado José Walter Batista Vidal e um outro
engenheiro chamado Ernesto Stanf. Eles passaram, com apoio e financiamento do governo brasileiro, em conjunto com um empresário chamado Maurílio Biagi, começaram a desenvolver um etanol anidro que pudesse servir de combustível de explosão, e em conjunto com o desenvolvimento do etanol, também um etanol que já existia, é bom deixar claro, mas melhorar o etanol para ele ter o mínimo de água possível, para ele ser o mais anidro possível, em conjunto com o desenvolvimento de materiais que pudessem aguentar a corrosividade do álcool, etanol, bem como um motor que pudesse funcionar bem com aquela explosão causada pela queima do etanol. Então, tudo isso foi pensado a partir de 75 para se tornar a tecnologia brazuca tupiniquim para movimentar o mundo através do álcool e do motor a álcool. A ideia era substituir definitivamente os motores a gasolina por motor a álcool. E o governo, tendo muito interesses em se livrar deste controle árabe sobre o petróleo, em se desvencilhar do petróleo, pelo menos para os motores a combustão, passou a fazer subsídios. O que é o subsídio? É dar dinheiro para determinado setor se desenvolver. Então, o governo passou a subsidiar tanta produção de etanol, o que fazia com que o preço do álcool fosse muito baixo em relação ao preço da gasolina, para incentivar a produção. O produtor já recebia do governo dinheiro para vender barato o seu produto. E subsidiou também o desenvolvimento de motores a álcool, tanto em empresas internacionalizadas como Fiat, Volkswagen, Chevrolet, como dentro de centros de pesquisa através das pesquisas destes engenheiros que eu citei antes a vocês. Agora, por que então o Brasil se tornou um produtor de álcool a partir da cana-de-açúcar? Unir o útil ao agradável. A verdade é que o álcool pode ser produzido a partir de qualquer matéria orgânica. Algumas são mais potentes em produção, mas claro que demanda estudos e desenvolvimento de tecnologia de produção. A partir de 75, nós começamos a estudar quais seriam as melhores formas de produzir o etanol no Brasil. E chegamos à conclusão que o preço do açúcar estava baixo, tinha um monte de latifundiários aí que eram produtores de açúcar, que estavam mais ociosos, porque não valia muito a pena vender açúcar naquele momento, de queda de preços nos anos 70. Aí o governo passou a subsidiar a produção destes sucroprodutores, produtores de açúcar, para eles se tornarem sucroalcooleiros, produtores de álcool de cana. E aí o desenvolvimento tecnológico aconteceu a partir da cana-de-açúcar. O Proálcool se dedicou a produzir o etanol de cana-de-açúcar. Aí veio 1978, 79, segunda crise do petróleo, e aí o desenvolvimento dessa tecnologia ganha mais força. Então, nos anos 80, começa a produção mais efetiva de motores a etanol, começa a produção mais efetiva de álcool anidro, cada vez com melhorias tecnológicas, tanto no combustível quanto nos motores, tudo isso porque houve incentivo do governo brasileiro. Havia uma pressão ecológica no mundo desde os anos 70, né? E o álcool etanol é um biocombustível, tudo que ele emite na queima de poluentes como CO2, a cana-de-açúcar
O vegetal absorveu antes no seu crescimento, então quer dizer, não contribui para a poluição e a deformação do ciclo do carbono, quer dizer, o ciclo do carbono fica perfeitinho com esse tipo de utilização de combustível. E aí o Brasil se torna, então, o país-chave para essa produção, para a produção de etanol enquanto combustível. Mas, gente, os primeiros motores a etanol era o começo da tecnologia, então eram muito complicados. Eu vivi essa época, me lembro muito bem, meu pai tinha carro a álcool. O negócio era realmente muito complicado. Por quê? Porque aquele momento histórico, os carros a álcool sofriam muito para pegar pela manhã, porque eles eram muito hidratados ainda. O álcool era muito hidratado para a primeira explosão. Então, os carros, para que o álcool funcionasse bem, eles já tinham que estar com o motor quente. Então, os carros tinham um injetor, que a gente chamava de afogador, que era uma alavanca que a gente puxava e que, de um reservatório de gasolina, a gasolina ia direto para o motor para que ele começasse a funcionar a gasolina e depois a gente fechava a alavanca da gasolina e o álcool assumia já quente o motor e aí as explosões do álcool, mesmo já tendo um certo grau de hidratação, funcionavam. Então, era muito limitada a tecnologia e quem comprou carro a álcool sofria muito com ele pela manhã. O negócio foi tão complexo e tão complexo que muitos que compraram carro a álcool nos anos 80 não quiseram nem ouvir falar carro a álcool até os anos 2000. Porque naquele momento comprar um carro era investimento, não se comprava um carro para se vender, no ano seguinte comprar outro. Né? O carro era um bem que se lançava como parte do investimento da fortuna do indivíduo. Então, as pessoas compravam carros e ficavam com eles uma década, no mínimo. Então, o cara que comprou nos anos 80 um carro a álcool, ele sofreu com esse carro por 5, 6, 7, 10 anos, com o Fiat 147, com a variante a álcool. Ele sofreu com esses carros até poder comprar outro no início dos anos 90. Aí esse cara não quis comprar outro, não. Vamos dar uma olhada no mercado de automóveis nesse período? Olha aí. Dá uma olhada como nos anos 70 só se vendia carro a gasolina. A parte vermelha das colunas é gasolina. Venda de automóveis leves para o mercado comum, consumidor. A gasolina, até 79 só a gasolina. A 80, como o Pro Álcool, que foi lançado oficialmente para o mercado, vejam, ainda era mais gasolina. 81, olha como o álcool em 83 já era praticamente a maior venda. 83, 84, 85, 86, só se comprava carro álcool. 87, 88, 89, aí todas as dificuldades de comprar e de manusear um carro a álcool com uma tecnologia ainda muito iniciante começou a afundar o carro a álcool. O custo do etanol também começou a dar, como ele era muito consumido, porque muitos carros a álcool no mercado demandavam muito álcool e a produção brasileira rivalizava a produção de quem produz açúcar não produz álcool ao mesmo tempo com a mesma cana. Então, necessariamente, começou a haver uma rivalidade, o aumento do preço do açúcar no mercado internacional fez com que os produtores sucroalcooleiros pensassem mais em produzir açúcar do que produzir álcool para o mercado interno. Então, toda essa briga, toda a pressão por demanda de combustível álcool, mais esta briga trazida, né, pela preferência em produzir o açúcar para o mercado internacional, fez com que o preço do álcool subisse um pouquinho, e aí o consumidor que tinha dificuldade de fazer o carro ligar, falou assim, mano, por que eu vou comprar um carro álcool? Aí os anos 90 vem com a morte praticamente desse mercado, assim. Até porque em 94 o governo acabou com os subsídios, aí o preço do litro do álcool subiu. Se bem que o preço, por conta da melhoria tecnológica, veio caindo nos anos 70 e 80. Mas aí nos anos 90 sobe para o patamar sem subsídio. E aí o mercado fala: ah, não, eu não vou sofrer com carro a álcool.
pagando o preço do litro do álcool muito parecido com o preço da gasolina. Começo dos anos 90 era assim, a gasolina custava, vou dar um exemplo de hoje. Se a gasolina custasse R$ 3, o álcool custaria 70 centavos, 60 centavos o litro. Era muito atraente por causa do subsídio do governo. O governo chegou a subsidiar 80% do litro. Com o fim do subsídio, o álcool, que é mais barato que o litro da gasolina, ainda assim, mais barato, chegou aos atuais 70% do preço da gasolina. Então, se a gasolina está 4, o álcool está 2,90. E aquela dificuldade fazia o cara pensar, mano, por que eu vou pagar só 70% se eu vou ter o inferno que acordar de manhã e fazer o carro ficar esquentando meia hora a gasolina para depois conseguir sair com ele a álcool? Eu não. Eu vou comprar um carro que não me dê dor de cabeça, nem que eu gaste um pouco mais de combustível. E aí caiu as vendas de carro a álcool. O etanol morreu, tá vendo aqui, ó? Só carro a gasolina sendo vendido até os anos 2000, de 96 a 2000, por causa do fim do subsídio. Só que a tecnologia avançou. A tecnologia avançou e no começo dos anos 2000 surgiu uma tecnologia muito brazuca também, que é a tecnologia dos combustíveis flex. Carros flex entre gasolina e etanol surgiram como tecnologia no Brasil. Em 2001, 2002, essa tecnologia ainda não estava no mercado. Em 2003, ela chega ao mercado. E aí, houve a necessidade de mudar a narrativa do marketing. Porque enquanto as propagandas eram, venham comprar um carro flex, ele funciona a álcool e a gasolina, o cara fala assim, eu não quero não. Álcool? De jeito nenhum. Tem o trauma dos anos 80. Porque o carro álcool me fazia perder tempo de sono para poder ligar ele de manhã. Descarregava a bateria, eu não ligava o carro. Não quero essa dor de cabeça, não. Mas aqui a tecnologia do combustível era plenamente anidro, assim, não tinha hidratação, era um combustível de muita explosão, com o rendimento e performance do motor depois da injeção eletrônica, praticamente não existia mais dor de cabeça. Você precisava ainda do injetor automático, não precisava mais do afogador, você precisava colocar gasolina ainda num reservatóriozinho de 1 litro, dava para o mês. Ele injetava 2 gotas de gasolina, pá, movimentava o motor, o álcool já entrava e fazia funcionar, e ó, 10. A tecnologia já estava muito boa. Mas para que o cara desse chance a essa tecnologia, precisava mudar o nome na mídia. Em vez de álcool, todo posto vendia álcool nos anos 80. Agora nenhum posto vende álcool mais. O posto vende etanol. Ó, uma mudança na nomenclatura, né? A nomenclatura original, o etanol, passa a ser a nomenclatura do marketing, e aí as pessoas falam assim, eu vou dar uma chance a esse novo combustível, o etanol, né? E aí as pessoas começaram a comprar os carros, até que a partir desta década praticamente já não tem mais carros de passeio. Você tem que encomendar um carro a gasolina. Somente algumas montadoras fazem ainda carro a gasolina. Eles, em geral, são mais utilitários, ou seja, carros para trabalho. Né? Basicamente, hoje, todo carro é flex. E aí você tem a opção de colocar etanol ou gasolina. E o etanol funciona melhor do que a gasolina na performance do motor, hoje. E os carros, a partir de 2015, 2016, não precisa mais de gasolina nem para ligar, porque a partida é por aquecimento elétrico. Então, não precisa mais de pôr gasolina em reservatórios. Basicamente, os carros hoje em dia nem precisam muito de gasolina em reservatório. Vou comentar uma coisa assim com vocês. Eu tenho um carro velhinho que eu adoro ele, é o meu Ford Ka. Adoro meu Ford Ka. Ele não tem gasolina no reservatório há uns 3 anos, mais ou menos. Só etanol, ele só funciona etanol, ele é flex. Eu só ponho etanol nele porque é mais ecologicamente correto. E basicamente eu nem ponho gasolina no injetor. Ele dá trabalho para ligar?
Dá. Eu tenho que dar 2, 3 partidas de manhã, ele liga. Se tivesse gasolina em uma só, ele ligava. Ah, isso atrapalha, desgasta um pouco mais o motor de arranque e desgasta um pouco mais a bateria? Sim. Eu prefiro dar manutenção do que ser poluente. Essa é a minha opção. Mas eu não tive que dar manutenção, ó. Ele tem 10 anos. Nunca tive que dar manutenção em motor de arranque. Tive que trocar bateria no mesmo prazo que qualquer carro troca. Enfim, funciona. A tecnologia funciona. No Brasil, essa tecnologia é derivada da cana-de-açúcar, como eu disse para vocês. E nos Estados Unidos? Essa imagem nos revela. Os caras produzem etanol a partir do milho. Quer dizer que a produção do Corn Belt nos Estados Unidos, lá na parte nordeste dos Estados Unidos, é para a produção de combustíveis e ração animal também. Mas combustíveis. E aí, qual será mais eficiente? Olha aqui o custo. O etanol de cana-de-açúcar no Brasil, ele tem um custo que varia de 25 centavos de dólar até 35 centavos de dólar o litro. Esse é o custo. Então não dá para pensar um etanol mais barato no atual conjuntura do dólar, mais barato do que 1,30, 1,40 no Brasil. Não dá, porque esse é o preço de custo de produção. Por sua vez, o etanol de milho dos Estados Unidos, na sua melhor configuração de custo, começa com 39 centavos. Quer dizer, a pior configuração de custo do etanol brasileiro, 35 centavos de dólar. A melhor dos Estados Unidos, 39 centavos de dólar, podendo chegar até 59 centavos de dólar. É a mesma configuração de custo do litro da gasolina. A configuração do etanol do milho americano tem o mesmo custo da gasolina. 39 centavos, só que a gasolina pode chegar, dependendo da variação de custo no mercado internacional, aí você tem 65, 70 centavos como preço máximo da gasolina. O etanol de grãos da União Europeia, ele já parte com 50 centavos de custo. A partir dos cereais, em geral, trigo, por exemplo. E pode chegar a 80 centavos de custo, de dólar, né? 80 centavos de dólar. E o etanol de celulose, típico do Japão, de 79 centavos a 1,19 o custo. Quer dizer, é inacreditavelmente mais alto. Quer dizer que a melhor configuração de custo do etanol do mundo é do etanol de cana-de-açúcar. Por isso que os Estados Unidos estão tão desesperados há tanto tempo para conseguir uma cana híbrida que não se prejudique pela oscilação térmica dos Estados Unidos. Essa é a pesquisa dos caras. Quando os caras conseguirem um transgênico de cana-de-açúcar que seja resistente à oscilação térmica e à oscilação hídrica dos Estados Unidos, aí os caras vão acabar com o plantio de milho para etanol e vão plantar cana e vão... Eles já são os maiores produtores do mundo hoje. Os americanos são os maiores produtores do mundo de etanol hoje? São. Dá uma olhada aqui, ó. Os americanos produzem 46% de todo o etanol do planeta. O Brasil, 43%. Ó, tá ali, parelho, né? Canadá, 2%, China, 4%, Europa, 3%. O custo brasileiro é muito melhor, né? Muito melhorado. A gente acabou de ver. Agora, o Brasil sofre internamente por quê? Porque quando o açúcar está valorizado, e ele está valorizado nas últimas 2 décadas, obviamente que os sucroalcooleiros preferem vender e exportar açúcar, porque recebem em dólar e está bem valorizado. E aí tem toda uma questão de convencimento de que é bom e importante produzir etanol. O governo Lula, o presidente Lula chegou para os
produtores agrícolas, falou assim, eu não vou dar subsídio, mas eu vou ajudar, eu vou vender etanol mundo afora, vai valorizar, vamos produzir etanol. Ele conseguiu convencer entre 2003 e 2008 que era importante produzir etanol. Em 2008 entra no Brasil, né, capital norte-americana, através da UNICA, União Nacional dos Industriários Canavieiros. A UNICA se transforma numa espécie de subsidiária norte-americana no Brasil. O Sindicato dos Agricultores de Cana-de-Açúcar se torna meio que propriedade do capital norte-americano e a Única passa a controlar o mercado brasileiro de etanol. E, basicamente, por mais que a Petrobras é quem gerencie esse mercado no Brasil, quem detém o controle dos capitais no Brasil é a Única, né? Então, o sucroalcooleiro que não se vincula à Única não consegue exportar o seu produto, porque quem domina o mercado é a Única. Então, podemos dizer que, de certa maneira, a produção sucroalcooleira no Brasil, que já conta com investimentos estrangeiros, porque tanto o governo Lula quanto o governo Temer permitiu o avanço dos investimentos estrangeiros nesse setor na agricultura brasileira. No governo Lula, não oficialmente, mas no governo Temer, oficialmente. Nesse sentido, quem não se vincula à Única não tem espaço no mercado internacional e nem no mercado nacional. Por isso, um monte de empresas sucroalcooleiras faliram aí, um monte de usinas faliram. Porém, algumas outras só crescem, né? Tem um famoso grupo aí que domina grande parte do mercado e que faz parte da Única. Sabe onde fica uma das sedes da Única, União Nacional dos Industriários Canavieiros? Em Washington. Pois é, os americanos dominando inclusive a produção sucroalcooleira no Brasil. Olha o custo do litro aqui, como é eficiente no Brasil. Olha como caiu historicamente o custo do litro, tá vendo? E olha como a produção de álcool cresceu no Brasil. Então é isso que a Única enxerga. Além disso, ela enxerga isto daqui, a demanda internacional. Olha que maravilhosa demanda internacional. Olha a evolução da produção de etanol no Brasil. Projeção até 2021, milhões de toneladas. Agora, olha a demanda do planeta. No cenário mais conservador, até 2030, chegaremos a 92 milhões de toneladas exigidas pelo mundo. Por sua vez, no cenário mais agressivo, o mundo consumiria 147 milhões de toneladas. Vamos pegar hoje, 2020, o mundo no cenário mais conservador estaria aqui, ó, consumindo 70 milhões de toneladas. No cenário mais conservador. Se o Brasil produz 43% e os americanos 46%, e se os 43% do Brasil equivale a 16%, os 46% dos Estados Unidos vão equivaler a uns 18%. 34% dá 90% do total de etanol produzido no mundo. 100%, então, vamos chutar alto, 40 milhões de toneladas seria 100% do que é produzido no mundo hoje? O mundo precisa de 70 milhões de toneladas. Olha a quantidade de mercado que ainda existe. A demanda é muito superior no mundo hoje em relação à produção. Então, é um grande investimento produzir e exportar etanol. Por isso que a Única tem tanto interesse nas terras agrícolas brasileiras. Em 2008, Bush veio aqui e falou assim, Brasil, privatiza as terras, deixa as empresas internacionais se tornarem dona das terras de produção, tipo como a gente fez com o pré-sal. Privatiza aí, deixa a gente vir explorar. O governo Lula falou não. Em 2007, o governo Lula falou não, não vai. Aí em 2008 entra a Única, que sob o nome de ser uma União Nacional dos Industriais Canavieiros, uma espécie de sindicato dos industriais canavieiros, com a desculpa de ser brasileiro, tem sede
em Washington, apesar de ser o sindicato brasileiro, controla 80% do mercado de produção hoje no Brasil, é controlado pelos Estados Unidos e a ideia é expandir a qualquer custo as áreas de cultivo. Vejam, operando os pontos vermelhos, litoral do Nordeste, é clássica a produção da cana-de-açúcar ali, interior de São Paulo, né? No século XX, a cana-de-açúcar começou a crescer a partir dos anos 80 no interior de São Paulo, ocupou o espaço da cafeicultura e da pecuária, e hoje a principal produção, né, da região de Campinas para frente até o oeste paulista é a cana-de-açúcar, a gente sabe muito bem disso. E está avançando sobre as áreas amarelas, incluindo esta região do sul do Mato Grosso do Sul, onde desalojou áreas indígenas dos Guarani Kaiowá, que viviam ali, ó, e que não tinham uma reserva tombada. E causou graves problemas sociais nessa etnia. Problemas como fome, desnutrição, mortalidade das lideranças, assassinados pelos interesses das indústrias canavieiras. Na luta por terras, eles foram assassinados. Também tem o maior índice de suicídio de homens dentro de uma etnia no Brasil. Se suicidam porque se sentem impotentes em não conseguir proteger suas tribos, suas famílias, por perderem seus territórios para a cana-de-açúcar e para os grandes canavieiros. Tem o maior índice de alcoolismo também, dentro de uma etnia no Brasil, porque quem não se mata se droga. É muito triste a situação dos Guarani Kaiowás. E elas têm sido constantemente reveladas não pela mídia nacional, mas por documentários muito sérios. Um deles, fica a dica aí, produzido pela ONU, os comunistas da ONU, produziram um documentário chamado Kaiowá. Kaiowá. Falando sobre este genocídio que o Brasil comete contra essa etnia. Esse etnocídio que a cana-de-açúcar está gerando. E um outro que eu gosto demais, A Sombra de um Delírio Verde. Um pouco mais antigo, tem uns 10 anos aí esse documentário. Tem no YouTube para vocês assistirem. A Sombra de um Delírio Verde. Impressionante. Assistam. Termino aqui o vídeo sobre biocombustíveis. Vou dar sequência com outro vídeo, né, falando de outras fontes de energia alternativa. Beleza? Basicamente, então, assistam os próximos vídeos de fontes de energia para complementar aí as fontes alternativas. Falei agora do que no Brasil é uma matriz energética, os biocombustíveis, mas no que o resto do mundo é uma fonte alternativa. Bora assistir os demais vídeos aí no canal, beleza? Abraço por enquanto. Até mais.